Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um recap de mercado. É isso mesmo, pessoal. Tá saindo do forno um pouco mais tarde esse recap, mas está saindo, sabe por quê? Algumas correrias e demandas da vida, tá? Mas sabe por que eu vou fazer mesmo assim esse recap ainda? Porque eu sempre falo que nos dias, ou nos dias, no dia, né, mais isoladamente, que nós não surfamos o trade, ou falando por mim mesmo, que eu não surfei uma oportunidade, que eu perdi o trade do índice lá embaixo, ou se perdi de fato, pelas oportunidades que não deram resultado no dólar. E no dólar eu fechei o primeiro dia negativo no mês. É nesse dia que a gente tem que, de fato, principalmente, fazer o nosso recap, o nosso diário de trade, né? No funil do método L2, inclusive, eu destaco essa importância, né? A gente precisa chegar no final do dia e cutucar a ferida, né? Nos dias que a gente já pega o trade, que ele se encaixa e dá certo, nesse dia, sendo bem sinceramente, você pode até rever rapidamente aquilo que você fez, né? Mas no dia que deu o stop ou que você perdeu uma movimentação, é nesse dia que é quase que obrigatoriamente você deve voltar aqui para a tela e fazer isso, né? E como que eu faço isso? Em forma de vídeo, em forma de recap. É, Mostrando para mim mesmo, né? Tentando mostrar para mim mesmo aquilo que eu de repente poderia fazer diferente, né? Obviamente que a gente não opera com gráfico parado, mas também trazendo aí em forma transparente quais de repente foram os equívocos, os acertos, né? Porque uma coisa que eu sempre bato na tecla é que não tem como eu chegar aqui, pessoal, e falar, mas o mercado é complicado, o mercado é isso. Não, o mercado é o mercado. Ponto. O mercado é soberano. Se você estuda, se você busca modelar uma forma de operar, desenvolve um método, seja qual momento cada um de vocês estão aí, entenda uma coisa: o mercado é o mercado. Quem tem que se ajustar, quem tem que entender as movimentações, as manipulações, é você que tem que ir atrás. Você tem que aprender isso, né? No caso, eu, né? Todos nós aqui, né? Então, o mercado não tem como chegar aqui no final do dia e falar, poxa, o índice é sacana. Não. Essa expectativa da movimentação de alta aqui, ela foi compartilhada, inclusive na aula de ontem, uma mega aula que eu fiz, uma aula de mais de quase 2 horas de aula, inclusive, tá? Inclusive, se você não assistiu, eu acho que ela sai do ar em 24 horas. Deve estar saindo do ar agora, tá bom? Então, espero que você tenha assistido, se não, ela vai ficar disponível para você que é aluno, né? Então, aqui era uma região de liquidez, inclusive ontem, começando pelo índice futuro aqui, nós fizemos compras aqui, teve compra aqui, tá? Teve um movimento de queda aí de 1.500 pontos, tá? Com a venda aqui. Eu não fiz o recap aqui, tá? Eu não fiz o recap desse dia, foi uma venda visando a falha, um pedágio de uma venda da VWAP, a gente tomou um stop de 75 pontos, aí teve a possibilidade de pedágio. Eu vou publicar ainda o recorte desse vídeo, né, da análise em tempo real dentro da sala ao vivo que eu comentei com os meus alunos. E ele veio numa região de demanda, né? Só para poder lembrar aqui aquilo que foi compartilhado na própria segunda-feira e também hoje, antes do mercado, antes do pregão abrir dessa terça-feira. Você vai observar que aqui, ó, ele fez uma quebra de estrutura, certo? Vou desenhar aqui, ó. Cadê? Deixa eu desenhar. Aliás, deixa eu utilizar esse recurso de desenho aqui, que ele é muito mais prático, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Então veja que aqui era um fundo importante. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Aí. Aqui era um fundo importante. Corrigiu, rompeu, ativou um pivô de baixa. Ativou um pivô de baixa, rompeu essa máxima, quebrou a estrutura. Como que foi a quebra de estrutura? Em forma de gap. Ontem, segunda-feira, a expectativa já era sair comprado daqui. Uma pena que ele abriu com gap lá em cima. Sem problemas, ele vem para onde? Para a região de liquidez. Isso aqui a gente opera comumente, isso aqui, pessoal. É rotineiro, é algo clássico. Falhou um pivô em qualquer tempo gráfico. Se tiver um contexto validado, ele tende a voltar nessa região, capturar liquidez para seguir o movimento. Então, quando ele faz esse movimento aqui, ó, faz a quebra e ele volta aqui, ó, deu a condição da compra. Eu fiz uma compra de 300 pontos, voltou aqui, né? Depois eu comprei, adicionei mais contrato, chegou a pagar mais de R$ 400. E a minha torcida, de certo modo, aí para o mercado dessa torcida que eu falo não tem torcida, né, pessoal? A gente brinca aí de torcer para o mercado, mas isso não existe, tá? Mas, né, entre aspas, aí a minha torcida era com que ele abrisse nessa caixinha verde aqui. E por que nessa caixinha verde? Porque abrisse aqui ou ele viesse aqui após abrir, tá? Por exemplo, quando ele faz essa movimentação aqui, ó,
abrindo já na VWAP aqui, eu não vendi, falei, pessoal, para mim não tem venda aqui, eu vou esperar na caixinha, porque aqui foi a movimentação mais ampla de pivô, ele ativa essa mínima, aqui que eu fiz mais uma compra, ó, ontem, né, na parte da tarde, aí depois ele quebra de estrutura, valido isso aqui, eu comentei, pô, se ele vir testar aqui, ó, ou até fazer um trap, tudo isso aqui, pessoal, é região de liquidez, ó, até fiz o desenho aqui, ó, depois também, né. Só que ele bateu, testou exatamente aqui. Tudo bem que ele parou na POC aqui de segunda-feira, tá? Poderia ter feito a compra, tá? No momento ele deu até um candle gatilho aqui, eu fiquei olhando aquele candle gatilho, era 190 pontos de risco, acabei não pegando, tá? Mas a minha ideia era que ele viesse um pouco mais abaixo, pelo menos limpar a liquidez aqui, ó, desse fundo aqui, ó. Ok? Retestando os pivôs ou seguindo até mais abaixo aqui, né? Então, um mísero detalhe, pessoal. O que de repente eu poderia fazer diferente aqui? E não é que eu não gosto de falar que eu teria que fazer diferente ou que qualquer outra coisa com gráfico parado, né? Eu acho que não é o ideal. Se naquele momento de fato eu não paguei o risco, ok? É porque algo de fato não estava encaixado dentro daquilo que eu esperava. E naquele momento na sala eu até comentei. Falei, pessoal, a minha expectativa é mais para compra, para venda ainda. Eu até comentei, né? Uma possibilidade. O dólar também estava bem parecido, né? A possibilidade de fundo arredondado. E aí, uma pena ele não ter vindo aqui, tá? Caso tivesse vindo aqui, nós teríamos surfado praticamente toda a alta. Eu vou mostrar para você o porquê que teríamos surfado isso, tá? Você que me acompanha há mais tempo, você sabe que você está acostumado a ver os trades que eu surfo e todo o movimento que a gente está surfando, eu, os meus alunos, é através de uma técnica, né? Hoje, para ter ideia, teve alunos que compraram sim, pessoal. Eles adiantaram a compra, assumiram o risco e surfaram a operação, tá? Agora tem alunos que ficam normal, às vezes ficam esperando eu efetivar ali, eu entrar na operação para que eles possam participar também, tá? E nesse momento ele deu esse aqui do gatilho 6 aqui, né? E naquele momento eu até comentei, vamos ver se ele trabalha numa manipulação aqui, né? Mas o índice foi muito, muito limpo, né? E acabou, infelizmente, puxando para cima. Não fiz vendas aqui, falei que eu não vou vender, falei que o cenário estava aberto aqui para ir para cima, que a estrutura dos 60 minutos estava bem potencialmente aí para a alta, né? E que eu queria olhar para a compra, né? Torci muito para que ele viesse pelo menos fazer um retrap dessa mínima, capturar a liquidez e limpar a liquidez abaixo desses fundos, e infelizmente acabou não vindo. Isso aqui era um desenho também, se eu não me engano, eu desenhei até ontem, ó. Esse movimento de quebra com ele acelerando na máxima até. E depois ele começou a subir, 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 subir e não parou mais. Teve uma região que eu marquei no pré-mercado, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi essa região vermelha aqui da venda de ontem, tá? Até teve a cunha aqui, eu até falei, pessoal, no topo da cunha até dá para fazer uma venda, eu acabei não fazendo, tá? Fiquei líquido aqui, não vendi esse candle 108 aqui. E naquele momento eu comentei duas possibilidades, tá? Que seria o quê? Ele voltar a buscar liquidez aqui nessa base da cunha. Só lembrando que uma cunha é um padrão híbrido, tá? Então, às vezes você vê uma cunha ali, não com toda certeza ela vai trazer um movimento de reversão, tá? E tem momentos que ela só vai buscar liquidez na base da cunha e voltar a subir. Naquele momento eu até comentei, se ele estabelecer uma micro quebra aqui na base da cunha e eu não estiver vendido, eu compro uma vez. Caso contrário, após ele quebrar o fundo anterior aqui, eu vou esperar aqui a captura de liquidez, imaginando uma movimentação de venda. Coisas que eu comentei na sala, em tempo real, tá? Só que acabou não acontecendo. Veja que o momento que ele volta aqui, ó, ele volta com muito apetite. Nem gatilho deu para vender aqui. Nesse tipo de captura contra uma forte tendência, é mais interessante e mais prudente, assim como eu comentei na sala, esperar de fato um gatilho aqui como referência, parando entre essa mínima e essa máxima, na retração, um gatilho pelo menos acima de 50% para poder estabelecer essa venda. Isso acabou não acontecendo, tá? E aí o mercado continuou subindo, subindo. Então, assim, ó, o 109, por exemplo, aqui, que eu acabei não entrando, teria me pago 300 pontos, seria um resultado bacana, tá? E aí o mercado continuou subindo, subindo, e aí eu vou mostrar para vocês os 5 minutos. Observe que em nenhum momento ele fez quebra de estrutura, tá? Nenhum momento ele fez quebra de estrutura. Nem aquele pullback singelo na VWAP depois, né? Tá? E eu preciso falar um negócio aqui para vocês, seria uma nota de esclarecimento. Peço desculpa aos operadores de média, pessoal.
Hoje o dia foi para vocês. Espero que com esse... Na sala eu brinquei, pivô alinhado, pivôzinho alinhado. Daí até fiz essa análise aqui, ó. Deixa ele ativar esse pivô alinhado. Ele vem aqui, busca liquidez, montar o trade aqui para nós, a gente entra comprado, ok? Caso contrário, se não der isso, ele quebra a estrutura aqui, aqui foi a falha do pivô, a gente espera voltar aqui, capturar a liquidez e desce vendido. Não aconteceu nenhum desses cenários e ele continuou forte. Até brinquei, né? Um pivô alinhado aí. Então você que opera pivô alinhado e de repente se caiu de paraquedas aqui, nos demais dias estava falhando muito isso daí, parabéns para você, tá? Só que uma coisa eu digo para você, você tem que ter surfado toda essa alta, tá? Só digo isso, se você opera esse tipo de movimentação e não surfou até ele quebrar a estrutura lá em cima, tá errado, tá? Por isso que eu falo que se ele encaixa aqui novamente a compra ou eu tivesse adiantado aqui, nós teríamos surfado toda essa alta. E eu falo com toda certeza, não é? Pessoal, independente. Se ele tivesse parado na região vermelha e tivesse descido, nós teríamos surfado esse pedaço, tá? Porque o que conta para mim, quem é meu aluno e sabe da dinâmica pela qual nós cadenciamos um trade, o que conta é os topos e fundos ascendentes, tá? Inclusive aqui, ó, depois que ele foi romper a máxima. Tanto que teve um aluno que gerenciou toda essa alta e ele falou, Vitor, não teve quebra de estrutura. Eu falei, realmente, eu não tinha olhado ainda todo o gráfico pelo computador aqui, que é melhor de observar, né? Falei, mas até onde eu vi, não teve mesmo. Teve ali a quebra pelo Intra 1, pelo Intra 2, aqui não teve quebra, aqui era um fundo mais alto, depois ele rompe aqui, passa a ser aqui, depois ele corrige, é aqui. Aqui já é mais raso, né? Aqui fica mais delicado, né? Você apertar o stop, né? Mas depois, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele vai aqui, ó, e aqui sim, ó. Aqui passa a ser um fundo mais alto, olha aqui, ó. Após romper essa máxima, aqui passa a ser um fundo mais alto. Depois aqui poderia até, após ele romper aqui, ó, puxar o stop aqui, entendeu? E depois disso não teve mais, né? Tá bom? Mas foi um dia absurdamente forte em que a técnica para se gerenciar um trade dentro daquilo que eu ensino do método L2 aconteceu. O que não aconteceu? Né, o preço indo buscar a região que eu acreditava para a compra, infelizmente, né? Senão, olha que doideira, né? Ontem 1.500 pontos, hoje 1.500 na venda e mais 400, 500 na compra, né? Tá? Seria mais um dia aí, cerca aí de quase 4.000 pontos aí no... 4.000 pontos no índice futuro, né? Mas e aí qual que entra? E aí entra aquela questão, né? Vamos ficar caçando venda, pessoal. A gente não ficou caçando venda. Eu falei isso na sala, eu falei, você não vou pegar qualquer venda. Ele tem que fazer uma quebra, ele realmente tem que mostrar uma validação. Caso contrário, a estrutura dos 60 minutos que eu mostrei, inclusive no pré-mercado para os alunos, é de um forte movimento, entendeu? Certo? É de um forte movimento, tá? E aí foi isso, tá? Eu fiz uma venda, tá? E até comentei na sala, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, que eu marquei essa região aqui, ó. Tá? Eu marquei aqui, a gente estava comentando sobre a questão do Marco Rossi, sobre a FIBO que ele usa, né? A perspectiva da violinada, que é o 111.8 e 11.8, tá? Junto com o 61 desse espelhamento que já tinha sido projetado semana passada, tá? Perdão, ontem, né? E aí eu comentei, pessoal, nessa caixinha aqui, o trap já seria já uma possibilidade, né? O trap de ontem, né? Mas não teve gatilho, não teve nada. Aí eu comentei essa região aqui em cima. E pessoal, aqui dá para olhar para uma quebra. Eu até fiz o desenho, né? Não sei se vai aparecer aqui. Saiu o meu desenho daqui ou eu excluí, né? Até comentei, pessoal, fica atento que se ele der uma condição aqui, eu até falei na sala, um risco eu pago, não tem problema. E aí eu tava fazendo o fechamento aqui da sala, eu fechei a sala meio-dia e pouco, tá? Acho que foi meio-dia e 20 que eu fechei a sala. Aí eu tava gravando os vídeos para postar no Stories. Esse 105 apareceu aqui, bem no 61.8 de espelhamento. Geralmente, quando eu tenho 61.8 de espelhamento, pessoal, ele tende a corrigir, tá? Beleza? Aqui foi uma correção muito rasa, não dá nem para puxar aqui a fibra, tá? Você vai ver que foi uma correção ridícula de rasa, tá? Então, por isso que eu bati minha única venda ali, tá? Claro que o seguro morreu de velho, não sei se já ouviu esse ditado, né? O que eu acabei fazendo, pessoal? Olha, ele não corrigiu nada, nem 23,6 praticamente. Aqui não é uma correção, uma retração aí válida que eu uso comumente aí para poder remontar um trade na compra, tá? Beleza? E aí, 2 minutos veio aqui, risco de 160 pontos, tá? Só que eu peguei na virada da vela. Como eu estava pagando o risco, eu falei, eu vou adiantar essa virada da vela, 140 de risco.
ele chegou a pagar mais de 500. E como eu entrei com menos contratos, tá? Eu acho que até não, eu mandei no grupo só dos alunos do método L2. Eu mandei lá, tava pagando 500 pontos, fiz uma parcial com 400, tá? Como eu entrei mais leve, eu não ia fazer a parcial curta, né? Tá? Nem a 1 para 1 ali. Então ele veio pagar aqui 500 pontos, e aí eu fui tentar cadenciar esse trade, tá? Depois até fui tirar um cochilo, né? Tirar um cochilinho, descansar, né? Geralmente quando dá para fazer isso de tarde eu acabo fazendo. E aí eu até acabei puxando o stop aqui, tá, pessoal? Eu puxei aqui, daí apareceu umas escolinhas aqui em cima, eu puxei um pouco para cima. Nesse primeiro momento aqui eu fiquei fora dessa violinada. Então, metade dos contratos eu lucrei aí 500 pontos e o restante dos contratos foi 330, se eu não me engano, 330, 320, tá? É isso, tá? Depois aqui, ó, não estava olhando nesse momento, depois ele espichou na alta e eu acabei não fazendo mais nada. Eu fiquei até seduzido por esse inside, acreditando que isso aqui, ó, nesse momento até estava olhando a tela, até fiquei seduzido por esse inside que ando aqui, visto que aqui, ó, pessoal, seria uma expectativa naquele momento até de uma exaustão, né? Até que teria dado certo, né? Teria dado uns 300 pontos aí, mais ou menos, 400 pontos, tá? Foi isso aí, tá? O que você precisa entender, você que tá me assistindo aí? Um dia, não tem problema um dia. Você ficar sem clicar ou segurar um pouco mais a mão na hora de clicar, entendeu? Eu sempre falo isso. Eu acho que na aula de ontem até comentei, né? Não é um dos problemas, né? Todo operacional tem, vamos dizer assim, tem sua criptonita, digamos assim. Tem a sua fragilidade, o seu ponto que não é tão interessante. Para quem gosta de operar muito média móvel, alinhado, o que vai acontecer? Dias como aqui, ó, que eu e meus alunos a gente consegue fazer até algum trade interessante e essa pessoa não consegue surfar. Mas não é que ela é pior ou melhor. Ela realmente ela é muito mais pró para um tipo de mercado, é muito mais proativa ou tem habilidades mais desenvolvidas e uma técnica mais aprimorada para um tipo de mercado. Às vezes eu brinco com média móvel, assim como eu brinquei hoje também, mas ok, não tem problema, entendeu? E é isso que eu sempre falo no dia a dia na sala, eu sempre falo para meus alunos. O que é o teu melhor? O que é o teu forte no mercado? O que realmente você tem uma característica, uma capacidade, uma habilidade mais desenvolvida? Foca nisso e trabalha. E falando sobre isso, eu já dou um pulo no dólar aqui, que foi sobre o trap de hoje, né? Eu fiquei assim de cara. E geralmente eu sempre tô acertando, a maior parte dos dias eu tô acertando não só o trade, mas o cenário do mercado. Hoje, o ponto que se ele parasse e subisse, eu acertaria, o cenário seria aqui, ó, até aqui mais ou menos. Porque eu comentei que ele poderia vir abaixo dessa última caixinha verde aqui, fazer uma manipulação, parar no 7640, buscar liquidez e subir. Ele continuou muito forte para baixo, pessoal. Tá? E aqui já era um ponto de liquidez que eu vou detalhar aqui para vocês, que eu pegaria na ponta compradora. E aí o que eu falo sobre potencialidades, características relevantes, fortes, que você conhece, que você faz, que você aplica no mercado. Eu, por exemplo, quando existe uma falha de uma extremidade, porque para mim o preço está entrando o quê? Bem potencialmente num desequilíbrio. Ontem aqui, ó, um trade que chegou a bater mais de 40 pontos, tá? Mais de 40 pontos, cravada mínima, um único clique na sala ao vivo, trade excepcional. Não precisaria nem ter surfado lá, ó. Porque depois que ele rompeu essa máxima aqui, ó, ele andou o quê? Só 10 pontos, ó. Só que olha o primeiro movimento lindo que a gente pegou aqui, ó, com ordem pregoado no 5688, ó. 35 pontos, bateu 34 reto, rapidinho. Não demorou muito não, 50 pontos. Aí no dia seguinte, que no caso foi hoje, até comentei com meus alunos, falei, pessoal, eu vendo e eu compro. Aonde eu vendo? Tô resumindo aqui para vocês. Você que não estava na sala vai pegar só um pedacinho do pré-mercado. Todo dia eu faço pré-mercado a partir das 8h37. Falei, pessoal, se vir nessa região aqui, ó, fazer um trap, cravar o 7640, um fechamento de gap, eu saio comprado daqui. Se ele vir direto e não tiver acionado compra, e a gente puder pagar, ou talvez já tendo tomado uma compra e não ter dado certo e dado stop, eu vou trabalhar de novo aqui na compra. Foi isso que eu fiz, tá? E aí, o que nós temos aqui, ó? Nós tínhamos uma condição para alta. Eu até comentei nos 60 minutos, e vou mostrar aqui para vocês, que aqui era uma baita de uma região de liquidez. E eu falei, ó, o tradezinho de ontem, inclusive, ó,
trap de hoje, né? Trap de mínima de ontem, troca de polaridade, 7640 e POC, tá? Ok? Isso que eu olhei aqui para esse trade, tá bom? Já vou comentar mais com vocês, tá? E aí, quando eu olho essa região aqui, no pré-mercado, eu até comentei, eu falei, pessoal, no método L2 eu ensino sobre os 3 toques, né? A partir dos 3 toques, o que pode acontecer? O quarto toque pode ser que já não respeite, tá bom? Só que o que acontece? Só para você entender, o preço bateu uma vez, subiu. Não pode ser aquela batida aqui e volta a testar novamente. Ele tem que bater, subir, bater, sobe de novo, bater. Aí eu vou ficar atento. Ó, se ele voltar a quarta vez, ele pode respeitar a mesma faixa sem limpar a liquidez aqui, mas geralmente o quarto toque que ele vem fazer, ele rompe, limpa a liquidez, faz quebra de estrutura e sobe. Por isso que eu trabalhei uma quebra de estrutura aqui e fiz minha terceira operação. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Não vou conseguir me esticar muito no racional aqui, tá? E para a ponta vendedora, só lembrando mais uma vez, indo nos 5 minutos, até comentei, se ele vir na região vermelha, tem captura de liquidez aqui. Nunca foi, pessoal. Outro detalhe também, olha a pernada ampla que ele fez. Olha a pernada ampla que ele fez. Ele não fez... Todos os pullbacks que fez aí, ó, foram... Nem dá para dizer que teve pullback aqui nessa pernada, ó. Olha uma pernada líquida aí, ó. Nem para ele fazer uma movimentação, rompe aqui, volta a testar essas mínimas, faz uma micro quebra da venda. Ou vem aqui em cima, busca liquidez da venda. Nem isso ele acabou fazendo, entendeu? Então foi uma condição, um comportamento bem atípico do dólar aí. Não vou ficar aqui, mas porque o dólar. Não, o dólar é maravilhoso. Eu não posso fazer um trade de 40 pontos ontem, 20 pontos na sexta-feira, 80 pontos na quinta da semana passada, 65 pontos na quarta. Terça eu tomar um stop, fazer 2 ganhos de 12, 18 pontos, e daí mais um stopzinho de 3,5, 4 pontos. Ou seja, maior parte dos trades assertivos, a maior parte dos trades surfando aí 30, 40, 50 pontos. Daí hoje eu vim fazer a mesma coisa e eu reclamar, eu fiz algo errado. Não fiz, tá? Não fiz, foi perfeito o trade. Se aparece mais um contexto assim, seja amanhã, depois da manhã não vai aparecer, né? Mas semana que vem, outro dia, eu vou fazer. Se tiver um contexto como esse, e nos 5 minutos também um contexto aí intermediário, intradiário, na mesma região, eu vou fazer minha compra, não muda, entendeu? Tá? Isso que é uma das qualidades do trader, né? Tem uma aula na área de membros que uma aula que eu fiz que como que é o nome dessa aula? O que fazer após um dia de stop. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui. O trade que eu estopei hoje no dólar, não estopei o dia, tá, pessoal? Se eu pegar o saldo líquido aí, deu cerca de 8 stop aí, 8 pontos de stop total no dia, tá? É que teve 2 tradezinhos que ele pagaram um pouco em cima da parcial e uma adição, já vou mostrar para vocês. Mas para deixar mais enxuto aqui, eu não posso tomar um stop hoje, sendo que eu fiz basicamente basicamente a mesma base, que seja isso, né? Basicamente a mesma base de oportunidade que ontem, e ontem deu certo, e hoje dá stop eu reclamar que fiz errado. Então eu seria muito hipócrita, eu falo isso na sala, né? A gente não pode ser o quê? Trader hipócrita. Eu fiz o trade ontem e hoje uma configuração semelhante, com argumentos técnicos semelhantes, e acaba não dando certo, e aí eu reclamo que eu fiz errado, ou me questiono que eu fiz errado. Então eu não deveria ter pego o trade de ontem. Só que o trade de ontem pagou mais de 40 pontos. O primeiro stop de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, ele foi delicado, tá? Porque eu acabei perdendo a entrada aqui, ó. Veja que ele já abriu na região verde. Aqui eu tô no minuto, eu acabei não comprando a mercado, perdi, subiu. Eu falei, pessoal, dá para comprar aqui, dá para reduzir a mão. Eu fiz uma entrada com 1/3 aqui, não deu nem fazer parcial. Teve aluno que pagou aqui embaixo, já fez parcial, então não tomou o primeiro stop. E aí, quando ele volta aqui no 5686, 5685, eu adicionei o restante dos contratos, tá? Então, basicamente, eu tomei aí 2 pontos aí, 2,5 pontos com 10 contratos e 10 pontos com 5. Só que foi uma adição dentro do trade. Fazer um cálculo médio. Na planilha eu até coloco isso aqui, deixa eu ver se eu acho a planilha, que é um relatóriozinho da sala para acompanhamento, tá? Ó, eu até coloco aqui, ó.
Ó, adição aqui, ó. Ó, até coloco aqui, ó. O candle, né, a adição 10 e o stop 5, 5,6, eu falei 5,685, né? 5,686. Então, 2/3 da mão com 2,5 pontos, deu um resultado médio aí de 4,75, tá? Beleza? Deu para na sala até arredondei. Falei, pessoal, arredondado em 5 pontos, isso não vai mudar nada, né? Aí, beleza, o mercado veio, acreditei de fato nessa compra, já estava projetando até inflexão para cima. Aí veio a possibilidade do candle 20. Pessoal, aqui eu não reduzi a mão, tá? Não reduzi a mão, não. É um trade que eu gosto. Estava numa retração aqui dos 60 minutos de 1,8. E por mais que era 5 pontos, eu não reduzi a mão, tá? Uma escolha minha, tá? Porque, vamos ser sinceros, 5 pontos é além daquilo que normalmente nós pagamos, tá? Geralmente a gente paga aí 3,5, 4 pontos, tá? 5 já passa um pouquinho daquilo que normalmente pagamos. Infelizmente acabou não dando certo e o mercado continuou descendo. E aí ele veio aqui para a terceira oportunidade. Essa aqui passou dos 5 pontos, tá? Lembrando, eu não faço, pessoal. Aqui vai para você que me assiste, talvez não me conhece. Se o meu risco for 3 pontos, se for 3 pontos, pessoal, eu vou pagar 5 de parcial. Se for 2 pontos, eu vou pagar 5 pontos de parcial. Não é todo trade, tá? Como o fluxo do mercado é muito forte, o que eu optei por fazer? Na minha cabeça era assim: eu tomo compra aqui, ele quebra estrutura, certo? Quebrou estrutura aqui, né? E eu falando na sala, quebrou estrutura aqui sem problema, volta aqui no pé da captura, deu o gatilho aqui, adiciona o contrato. Não aconteceu isso? Tchau e benção, tá? Tem como eu chegar aqui e falar para vocês, entendeu? Né? E vamos ser sinceros, nesse momento aqui, ó, ele quase bateu no 0 a 0 do dia. Mais 3 pontinhos aí acima aqui, teria batido no 0 a 0, entendeu? Tá? Você vê que a importância de você trabalhar com stop pequeno e alvos longos aí. E, pô, não tem como não fechar aí, não tem como não fechar positivo aí num prazo maior que um dia, né? Um dia isolado, até um dado momento, eu até falei na sala, né? Em dado momento, até falei na sala, né? Falei, pessoal, são cerca de 9, 10 pontos que eu preciso para ficar no positivo. É ridículo, mas eu não vou ficar forçando o trade. Eu falo isso. Né? Eu recebo feedback de pessoas que vêm para salas, comentam, cara, eu participei de salas assim, várias aí, que o cara ficava correndo atrás do ganho, só para não ir fazendo um monte de trade. E daí vai pro Instagram, aí posta que ficou positivo, mas não comenta que tomou 4 stop. Estão entendendo? E eu não vou fazer isso. É o meu jeito de operar aqui, entendeu? Pensa comigo. Boa parte das pessoas, grande parte das pessoas se arrebentam pela ingerência financeira de ficar clicando. Como eu vou estimular isso? Entendeu? Não vou. Ah, mas eu poderia, porque eu tenho mais constância, eu tenho mais consistência, eu sei mais o que fazer, eu posso insistir. Bacana. Hoje no dólar, inclusive, o pessoal lá do grupo da mentoria falou: pô, eu comprei de novo. Acho que foi aqui, ó. Alguém comentou, se eu não me engano, ó. Ah, não, 10h44 estava na sala, foi lá embaixo. E daí acho que chegou a pagar 15 pontos. Eu não lembro se foi aqui no final do dia, ó. 15 horas, ó, chegou para e daí chegou para 15, eu não lembro agora, tá? Mas eu não fiz, tá? Falei, não, para mim o dólar aí, infelizmente aí, só se fazer uma belíssima de uma quebra no 5, aí eu vou. Mas só para mim não me enrolar muito aqui. E aí foi isso, pessoal, acabei tomando aí praticamente quase 10 pontos aí de stop, tá? E aí o mercado volta novamente, volta, quer ver? Aí ele deu o 97 aqui, eu não entrei. Aí teve um trade, pessoal, que foi a última oportunidade. Ah, lembrei, pessoal. Aqui, ó. Tá? Eu até cravei isso, a entrada na sala. Eu falei, pessoal, como ele quebrou a estrutura aqui para trás, eu vou fazer uma entrada no 5648. Lembrei agora, stop de 2 pontos.
teve em dado momento que a gente arrastou o stop para 4 pontos depois, tá? Eu só arrastei para 4 pontos também e deixei com 4 pontos, pessoal, porque eu tinha feito a parcial aqui com 5 pontos. Depois ele volta aqui no 5648, adicionei, voltou aqui, fiz uma parcial de 6. Então foi bacana. Deu para extrair, pela quantidade de contrato que eu estava aqui na mão, uns 300, 380 reais, tá? Foi isso que eu acabei extraindo aqui, tá bom? E aí depois rompeu, né? Como vocês podem ver, tá? Mas aqui foi apregoado, né? Exatamente o 153 que acionou, se eu não me engano, foi o 153 ou 151 aqui, quando ele bateu, ele acionou. Tá? A entrada no 5648, inicialmente 2 pontos de risco, depois eu puxei para 4 pontos e acabou me tirando do trade. Depois disso, o pessoal não fez mais nada. O que a gente consegue observar aqui? Eu vou ser bem sincero para vocês aqui, pessoal. Eu não mudaria nada na forma de operar, mas eu estou vendo o gráfico pronto. Gráfico pronto, todo mundo é rei, entendeu? Eu quero ver alguém vir fazer aqui o trabalho que a gente faz diariamente, analisando o mercado, antecipando as expectativas, né? Aqueles desenhos, vídeos, recortes que eu faço no YouTube, é a mesma coisa. Depois até fiquei aqui, até de olho se tivesse uma quebra de estrutura mais interessante, acabou até acontecendo, isso era umas 2 horas, acho que foi até o horário que eu acabei dormindo, ele volta aqui para capturar liquidez, acho que não deu nem gatilho, né? Exatamente aqui, ó. Ele rompe essa máxima, ó. Mas num minuto eu acredito que nem num minuto ele não deu gatilho aqui, ó. Não deu, ele passou direto, ó. Passou direto aqui, ó. Tá? Então o mercado soberano, em que quem pegou a venda, até falei na sala, pegou a venda, gerencia, teria saído aí talvez aqui, ó, no 77, ó. Se pegou alguma venda lá em cima, ó, 60 pontos, né? Então eu não vou reclamar do dólar. O dólar foi bem, fez o seu papel, andou. Infelizmente não cravei o cenário. Para mim poder estar vendido no dólar, eu teria que buscar pelo menos essa liquidez aqui na caixinha vermelha. Se fosse lá buscar liquidez lá, poderia ter até pago a nossa compra. Aí ia pagar comprado aqui, ó, 40 pontos para gente. E daí de lá acionaria vendido para quem quisesse vender e surfaria aí pelo menos 100 pontos na queda, tá? Resumidamente é isso, pessoal. Tá? Amanhã a gente vai vir aqui, vai fazer o nosso trabalho. Eu já tenho aqui já uma expectativa para o dia da manhã. Eu vou usar essa caixinha aqui, ó. Beleza? Principalmente rompendo essa máxima, eu vou marcar essa captura de liquidez aqui. Inclusive, ele pode até abrir com gap de alta, tá? Abrindo com gap de alta, pode buscar liquidez aqui e aí pode travar e vir sim para queda. Se não encaixar a venda para mim, eu vou ficar atento aqui à captura de liquidez para a ponta compradora aqui, ó, e sair comprado daqui. Beleza? Caso ele venha buscar liquidez sem fazer o gap de alta e já venha aqui embaixo, eu posso ficar atento sim, porque aqui já tem captura também dessa quebra, tá? E logicamente aquele trap clássico da mínima, tá bom? Mais detalhes, mais informações, tanto do índice quanto do dólar, eu comento com vocês, com você que é meu aluno amanhã a partir das 8h37, tá bom? Bons estudos a todos, não esquece de deixar o teu comentário aqui, teu feedback, a tua pergunta, tá bom? Para a gente poder continuar crescendo junto, tá? Outro detalhe também, pessoal, que é extremamente importante, é acompanhar os conteúdos que eu divulgo lá no Instagram, tá? Então tem muito conteúdo lá. Convido vocês a estar curtindo, comentando, compartilhando também, tá bom? Bons estudos a todos e até mais.